Muito boa noite, sejam bem-vindos de novo à Conversa que Faltava, o programa mensal aqui levado a cabo por estas três pessoas, eu, a Lai e a Joana, hoje experimentar um novo local, depois do YouTube e do Instagram, agora estamos aqui neste meu perfil do Facebook, a ver se conseguimos fixar depois das experiências menos bem conseguidas, pelo menos no início, no Instagram, apesar de depois ter tido boa audiência, mas agora aqui então no Facebook, onde também temos muita gente que nos segue, a nós, a todos, e que gosta também de estar por dentro deste assunto. Antes de mais e antes de continuarmos, queria dar as boas noites às minhas parceiras, à Lai e à Joana. Muito obrigado por estarem disponíveis todas as primeiras quartas-feiras de cada mês para estarem aqui e vamos falar sobre isso porque é o tema central, mas especialmente a ti, Lai, e também à Joana, que também tem ajudado certamente, por causa da ação que estão a preparar para o próximo domingo, dia 6, mas quanto a isso já lá vamos. É uma nova ação de solidariedade, de levar o pequeno almoço ao Sem-Abrigo do Porto. Depois de terem tido esta iniciativa no Natal, vão repetir esta iniciativa no próximo dia 6 de Abril, e por aquilo que tenho visto está a correr lindamente, com muitos donativos, muita ajuda das pessoas para esse. Mas antes disso, queria só falar também sobre a nossa última live, Lai e Joana, sobre o tema que levamos ao direto do último mês, foi sobre o suicídio, com as vossas experiências e com a opinião clínica da Joana. Lai, tu contaste a tua experiência, se calhar começávamos um pouquinho por aí. Acredito que já é uma coisa que tu partilhas, falas mais abertamente, mas acredito que a Inês não tivesse tanto essa abertura e por isso foi um ato de coragem ela ter estado connosco o mês passado. Mas o que é que uma pessoa que passa por uma experiência traumática dessa, como essa, sente depois de expor a sua vivência perante, neste caso, uma audiência como a que tivemos ou noutras situações? Qual é a sensação? Olha, falando primeiro, boa noite. Boa noite pela partilha, boa noite pela experiência, gratidão por este momento, por aquilo que temos vindo a fazer. Estamos no programa número 11, 11 é o número da mestria. A mestria mostra-nos que a solidariedade é a base de tudo, que a partilha é a base de tudo, que o amor é a base de tudo, e é sobre isso que nós também vamos falar. E o suicídio, falar do suicídio, de uma experiência que se vive de forma individual, que foi o meu caso e o caso da Inês, eu falo disto de uma forma leve, falo disto honrando a minha mãe, porque foi a minha mãe que o cometeu, compreendendo e amando, respeitando a minha mãe, como sempre o fiz, também o faço desta forma. Falo de uma forma leve que me demonstra a mim que, de alguma forma, eu ultrapassei algo que é difícil ultrapassar. Eu estou em paz, em plena paz com o que aconteceu. Eu estou em paz comigo, estou em paz com a minha mãe, estou em paz com toda esta situação. E que, se humanamente eu me sinto assim, é sinal de que as outras pessoas que me possam ouvir possam ter no coração delas a esperança de que é possível ultrapassar. Isto não se esquece, porque o nosso passado nós não o esquecemos, vivemos com ele de uma forma tranquila e leve, que é assim que o passado deve ser, independentemente daquilo que possa ter acontecido, mas a mim demonstra-me que o meu crescimento a todos os níveis demonstra-me que é possível saber viver viver em paz com uma realidade destas, que possa eu ser o exemplo para outras pessoas, e se alguém estiver em situações destas, que sinta a necessidade de falar, que queira perceber o que é que eu fiz, o que é que eu fiz para estar assim, tenho todo o gosto
de ajudar dentro daquilo que me é permitido, de ouvir, de conversar, de fazer aquilo que é possível. Falei com a Inês hoje não está aqui, mas falei com ela. Perguntei-lhe diretamente: Inês, como é que te sentiste depois de teres partilhado com tantas pessoas que tu não conheces a tua história de vida em relação ao teu irmão, porque eu sei que era algo que te doía, algo que estava aí. E ela disse-me: foi libertador. Foi libertador porque ao libertar, ao falar, eu percebi o quanto eu já tinha crescido com isto, o quanto eu me orgulho também do meu irmão, o quanto eu continuo a amar o meu irmão, e para que outras pessoas, aqueles que passaram por isso, possam compreender que é possível um ser humano ultrapassar e continuar a vida, e também para aqueles que estão a pensar cometer o suicídio, que pensem 2 vezes, que se calhar o melhor é pedirem ajuda, não é? Que às vezes nós no silêncio escondemos as nossas dores. E é por isso que a Inês quis falar, foi por isso que eu lá quis falar na primeira pessoa, porque às vezes as pessoas olham para nós e pensam que temos vidas perfeitas, mas nós somos perfeitamente imperfeitos e todos nós temos dores do nosso passado e situações que temos que ultrapassar. E quando nós falamos dessas situações com leveza, com mestria, eu penso que a vida, é assim que eu vivo, a vida torna-se mais leve. Sempre que alguém fala da mãe, sempre que alguém me diz estou a pensar acabar com a minha vida, eu digo: parou, você está a falar com uma pessoa em que passou isso, pense 2 vezes, vamos ver o que é que podemos fazer para você poder voltar à vida, agarrar-se à vida, porque eu passei a experiência. Eu agora compreendo o que aquela pessoa sente, e eu agora compreendo o que é que as pessoas daquela família vão sentir, não é? Então que eu seja um exemplo vivo, que a Inês seja um exemplo vivo para que, de alguma forma, aquilo que a Joana falou, aquilo que tu falaste, aquilo que eu falei, possa ajudar o coração daquelas pessoas que estão nesta situação. Quer aqueles que pensam cometê-lo, quer aquelas pessoas que passaram por esta situação. Então nós não devemos ter vergonha da nossa história, porque faz parte da nossa história. Nós devemos aceitá-la e respeitá-la e honrá-la. Não devemos ter vergonha nem esconder o que é que os nossos que passaram por isso fizeram, não. Devemos compreendê-los e devemos falar sobre aquilo que nos dói, para que só indo à ferida, assim é que os médicos curam as pessoas, só indo à ferida, indo à infecção, indo à doença é que eles curam o corpo, curam a matéria. E nós, falando da dor, indo à dor, compreendendo a dor e aceitando a dor, nós ultrapassamos isto de uma forma com uma libertação interna muito maior. Então, falar do suicídio foi para mim algo muito importante, assim como tenho algo que eu também quero partilhar. Não sei se já falei com a Joana sobre isto, não sei se já falei contigo, nós falamos tantas coisas, porque eu acho que trazer temas polémicos no sentido de tabus, que ninguém gosta de falar, porque as pessoas acham que todas as famílias devem ser perfeitas ou são perfeitas, não. Há um assunto que eu acho que eu gostaria muito de partilhar e já tenho uma pessoa na minha mente que quero convidar, que é a toxicodependência, que é possível viver com isto, que é possível ultrapassar isto, mas também que é possível destruir uma vida com isto. E eu acho que estas coisas têm que ser faladas. Não podemos falar só de coisas lindas, como vamos falar a seguir, mas devemos falar da verdade da sociedade, da dor que a sociedade tem, porque só curando é que depois nós podemos fazer coisas mais bonitas. Claro que sim, claro que sim. É um bom tema e é um tema pertinente, até pelo contexto atual da sociedade, onde cada vez mais há refúgios menos, eu não vou dizer menos normais, mas que são menos bons para as pessoas, muitas vezes porque são arrastados por amigos ou porque estão com um grupo de amigos e toda a gente faz, e depois essas pessoas acabam até por ficar mais dependentes do que aqueles que os introduziram, e convém falarmos sobre estes temas para que as pessoas saibam com o que é que podem.
E nada melhor do que ter experiências contadas na primeira pessoa. Eu tenho quase a certeza que sei quem é que tu queres convidar e parece-me que Claro que sim. Alguém que eu amo muito. é a pessoa ideal para nos falar sobre esse tema, porque eu acho que tu não vais levar a mal o que eu vou dizer, mas Claro que não, eu. foi ao fundo do poço e com a ajuda daqueles que o amam conseguiu sair, e hoje está completamente recuperado e está. Claro que sim. E com a ajuda desses que estão desse lado, que fostes tu, também tiveste a tua parte e a Joana, então teve uma parte fundamental. E eu acho que nós temos que enaltecer, nós temos que dizer às outras pessoas que é possível. Também sabemos que há casos que são irreversíveis, mas está tudo bem. Mas enquanto há esperança, nós devemos estender a mão. Quando os outros empurram para baixo, nós devemos fazer o contrário. Eu costumo dizer, ou andamos atrás da manada ou fazemos diferente da manada. Eu normalmente faço diferente da manada. Muito bem. Antes de continuarmos, queria só alertar a quem está aí connosco, já são algumas pessoas que estão a assistir ao programa, que podem deixar a vossa dúvida. Eu ia dizer podem subscrever o canal, mas aqui não é propriamente um canal, é o meu perfil do Facebook, mas podem também subscrever se quiserem. Mensalmente agora vamos ter aqui a conversa que faltava neste perfil. Deixem a vossa dúvida nos comentários, deixem a vossa sugestão para que ela seja lançada aqui neste direto e possa ser debatida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém que tem menos coragem para a expor, por isso não se iniba e deixem nos comentários tudo aquilo que lhes estiver a soar na cabeça. Joana, boa noite, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Pegando aqui um pouquinho nas palavras da Lai e numa palavra que ela utilizou que para ela foi libertador, e para a Inês também, ou melhor, para a Inês foi libertador, para a Lai ela já tinha tido essa abertura há mais tempo para falar sobre esse assunto. Tu como psicóloga, como é que olhas para esta coragem que estas duas pessoas tiveram em contarem a sua história, em partilharem a sua história, num assunto em que também, como a Lai disse muito bem, para a maioria da sociedade é tabu e normalmente as pessoas que vivem essa experiência traumática preferem escondê-la do que falar abertamente dela e se calhar ajudar outros que possam estar a passar pelo mesmo. Antes de mais, obrigada pelo convite e boa noite a todos. Relativamente à nossa última live e esta coragem que tanto a Lai e a Inês tiveram para conversar e para partilhar sobre a experiência delas, é um ato de muita coragem, mas também um ato que revela muita aceitação e integração desta perda na vida delas, ou seja, é o viver em paz com, e o ser libertador é no sentido de eu estou a falar e estou a falar não a sentir, claro que há uma tristeza que pode surgir, mas uma tristeza que vem com a saudade, com o amor que se tem pela pessoa, mas não é uma tristeza avassaladora que faz aquela pessoa perder a essência, que faz cair. Nós vimos lágrimas, nós vimos sorrisos e pelo que agora estamos a ouvir, ouvimos ou de alguma forma sabemos que houve aqui esta sensação de alívio, ou seja, aquilo que mostra é que são duas pessoas que conseguiram integrar esta perda na vida delas e que conseguem transmitir que é possível. Claro que há casos específicos e há pais que, eu digo pais porque pronto, surgiu-me, tenho em consulta casos que é muito difícil a perda de filhos e há pais que têm aqui uma dificuldade enorme em ultrapassar estas perdas e acho que, baseando-se nestes dois relatos, aceitar a perda e viver com ela não significa esquecer. Lá está, significa atingir um estado de paz com a situação e permite que a pessoa consiga se focar nela e na vida dela de forma que atinja um bem-estar, seja ele físico, seja ele emocional, porque nós sabemos que quando não há bem-estar emocional também não há bem-estar físico. E dentro de toda a panóplia de sentimentos que podemos carregar perante a perda de algum familiar, como a culpa, a raiva, a confusão, a ansiedade, a conexão, o apoio e o alívio e a paz foram aquelas que nós conseguimos detectar no discurso da Inês e da Lai, por isso acho que são dois testemunhos que são
enriquecedores e que são exemplos de que quem está do outro lado estiver a passar pela imensidão ou pela escuridão de não conseguir lidar com a saudade e com a perda, se calhar está na altura de procurar ajuda e de conseguir encontrar essa paz. Tu tocaste aí num ponto que eu acho que é muito, muito importante, porque muitas vezes, não vou dizer na totalidade das vezes, mas na grande maioria das vezes, quando uma pessoa passa por esta experiência traumática, no caso do suicídio de algum familiar ou de alguma pessoa próxima, a própria pessoa olha para a libertação ou para a aceitação do caso como uma parte negativa, porque acredita que ao ter essa atitude vai esquecer a pessoa que neste caso cometeu o ato, o que não é verdade e acaba por ser contraproducente, porque a pessoa fica ali agarrada a um sentimento que só lhe está a fazer mal e não é por aceitar o ato da outra pessoa e por estarmos a lidar bem com isso que a vamos esquecer. Sim, ou seja, normalmente isto acontece em casos em que há muita responsabilidade emocional pela outra pessoa, responsabilidade afetiva, ou seja, se eu não tenho aquela pessoa que amo, se ela não está aqui, eu também não me permito, nem tenho o direito de viver bem. Há pessoas que pensam assim, ou seja, mesmo jovens que perdem as mães, e tem aqui alguns relatos de alguns adultos que perderam os pais e dizem, desde que a minha mãe faleceu eu já não vivo. Eu deixei de viver, para mim não faz sentido viver, porque se ela não está aqui, e nós conseguimos perceber pelo relato da Lai que não é preciso, nem é isso que é suposto, porque podemos viver em paz respeitando a pessoa que foi, aquilo que eram, aquilo que tinham, e continuando deste lado aqui, a viver e a viver com sentido, porque se estamos cá com propósito, já falamos sobre isso também numa live, sobre o propósito e significado de vida. Então acho que é importante haver aqui um mergulho no eu, porque muitas vezes esta culpabilização e o não se permitir seguir com a vida tem que ver com esta responsividade afetiva que nós temos pelo outro e pelo bem-estar do outro. São características intrínsecas que normalmente têm que ser esmiuçadas para que a pessoa se liberte destes pesos. Antes de ouvir a opinião da Lai sobre este tema, só referir aqui uma coisa. Nós, e há pouco a Lai falou, este é o 11º programa referente à conversa que faltava. É o primeiro aqui no Facebook, mas já há 10 para trás que podem encontrá-los todos no perfil do Spotify da conversa que faltava. Basta colocar naquela plataforma a conversa que faltava e tem acesso aos 10 episódios anteriores, estão lá todos. Por isso, se quiser, quem estiver aí, quem chegou aqui pela primeira vez, se quiser introduzir-se naquilo que nós vamos falando aqui mensalmente e os temas que vamos abordando e a forma como os vamos abordando, basta só procurar então no Spotify por a conversa que faltava, mas eu vou simplificar isso porque no final desta live vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no comentário, no primeiro comentário, uma vez que estamos no Facebook, o link direto para o perfil de Spotify da conversa que faltava e aí poderão então ouvir todos os programas e perceber um pouco daquilo que nós vamos falando, principalmente o último programa foi por onde começamos e que foi onde foi falado sobre o suicídio. Lai, foi mesmo isto que sentiste ou que foste sentindo até conseguiste ter a abertura necessária para falar sobre a perda da tua mãe? Olha, uma das coisas que me ajudou foi sentir os princípios e os valores que a minha mãe me tinha passado, que os meus pais me passaram, porque são iguais. E uma das coisas que eu sabia que a minha mãe queria sempre era que eu estivesse bem. E aquilo que me levou a dar a volta foi que eu iria fazer tudo aquilo que a minha mãe sempre me tinha pedido, era que eu fosse feliz. E que aquilo que a minha mãe sempre quis foi que os filhos vivessem e encontrassem o caminho deles e fossem felizes. Então a melhor forma que eu tinha de estar perto da minha mãe, que eu senti que tinha que estar perto da minha mãe, para além da outra parte, que agora não vamos falar, que é da parte espiritual, eu sentia que eu tinha que seguir os princípios dela, porque ao seguir os princípios dela,
ela estava-me a ajudar de alguma forma, emocionalmente eu estava-me a ajudar de alguma forma, e eu comecei a aprender a viver sem ela, aceitando, como é lógico, e isto não é um curita que se coloca, é primeiro sofrer na realidade, viver a dor, compreender a dor e depois aceitar a dor. E depois da aceitação é que nós vamos perceber que nós podemos agarrar-nos a coisas, a princípios, a memórias, a conselhos que a minha mãe me ia dando, e eu dizia, eu vou fazer aquilo que tu sempre me pediste, tu querias que eu caminhasse, que eu vivesse, porque eu tenho filhas para criar, e é isso, eu tenho que viver por mim, porque ao viver por mim tu vais ficar feliz no sítio onde tu estás. E não me condicionei, eu não me agarrei à dor, eu libertei a dor. O vazio está lá, a memória está lá, mas pensando na memória, ela não me traz dor. Ela traz-me a gratidão de ter tido a mãe que tive, porque eu só vejo o lado bom das coisas, a gratidão de ter tido a minha mãe, a compreensão pela escolha que ela fez, mas isso não faz com que eu goste menos dela ou ela goste menos de mim. E que eu sou aquilo que ela criou, com os princípios e valores, e isso deu-me força para, sempre que a tristeza vinha, dizia à tristeza, tu não és mais forte que eu, porque não é isso que a ação quer. A ação quer que eu viva, então é isso que eu vou fazer, eu vou viver. E foi isso que me agarrou à vida. Nunca escondi de ninguém aquilo que aconteceu, não escondo, falo abertamente. Fiz o meu segundo livro está baseado nos 5 princípios de um coração puro, que foi o que eu li à minha mãe quando ela partiu, que é nisso que a minha vida também se baseia, e falo sempre abertamente de toda esta situação, para que de alguma forma a atitude que a minha mãe teve tenha também um lado positivo, o lado da ajuda a quem ouça essa história. Eu pego naquele exemplo e digo, tens aqui um exemplo, não precisas ser igual, tu podes fazer melhor, tu podes ser diferente, tu podes ter a capacidade agora de pedir ajuda, de não viver a tua dor no silêncio, de não esconderes, porque o teu filho ou a tua filha pode não ter a mesma capacidade que eu. Então é pegando naquilo que a vida me deu, é pegando nos limões azedos que a vida me deu e transformei-a numa limonada doce. O limão está lá, só que ele agora não é azedo. Ele agora é uma memória que tem paz. Eu estou a ouvir falar e eu sei o que estás a dizer foi mesmo assim, mas eu também sei que do lado de lá estarão pessoas a ouvir-nos que poderão pensar, e eu sei que tu também se calhar estás a pensar da mesma forma, que poderão estar a pensar ou a dizer, isso é fácil falar, mais difícil é fazer. E está tudo certo. Certo. Como é que se altera um pensamento? Como é que se altera? Nós não temos a capacidade de alterar, mas como é que podemos mostrar às pessoas que foi mesmo assim? Que não estás a dizer isso a esta distância do acontecimento. Que enquanto viveste todo este tempo até agora, foi mesmo esse o teu... Não há uma forma de eu dizer, não é? A pessoa acredita. Olha, a forma como eu vejo, essa tua pergunta é muito pertinente, porque só quem me conhecer muito bem é que sabe a minha realidade e a minha história e sabe sempre aquilo que eu digo, é aquilo que eu sinto e ponto final. Não. E realmente eu posso usar palavras muito lindas e dizer que isto foi tudo muito fácil, não é? Mas eu também disse há bocado que eu tive que viver a dor, eu tive que chorar, eu tive que viver aqueles momentos, porque só vivendo os momentos, só libertando aqueles momentos de dor, é que nós podemos depois dizer assim, chega, eu tenho que, ok, já percebi, isto aconteceu, esta é a minha realidade, é assim que eu vivo a vida, eu vi aquilo como a minha realidade e dentro desta realidade, o que é que eu agora posso fazer? Eu tenho 2 caminhos, eu posso vitimizar-me, agarrar-me à dor, à culpa e à revolta porque a minha mãe se enforcou, porque a minha mãe foi por enforcamento, posso esmiuçar esta dor, vitimizar e entrar em depressão, ok? É um caminho que muita gente segue, está certo? É só uma escolha, mas eu escolhi não ser assim. Porque a vida é aquilo que tu colocas nela também. Eu agarrei-me à parte boa que a minha mãe me deixou.
aos princípios e valores e àquilo que ela queria para mim. Eu olhei para a frente, eu não olhei para baixo, eu olhei para a frente e agarrei-me àquilo que a minha mãe queria para mim. Ela queria o melhor para mim e para o meu irmão. Porque se eu estivesse bem, as minhas filhas iam estar bem, porque foi sempre aquilo que a minha mãe me disse. Quando eu ligava e dizia, mãezinha, está tudo bem, filha? Se tu estiveres bem, eu estou bem. Então foi esta base a que eu me agarrei. Por isso, quando alguém passa por um suicídio, é normal que chore, é normal que pergunte o que é que eu fiz, onde é que eu errei, será que eu tenho culpa? É normal, são perguntas normais de um ser humano. Mas depois também é normal parar e sentir que não pode fugir daquela realidade. E que aquela realidade ou o consome e o destrói, ou o constrói, reconstrói e o enaltece para ajudar outras pessoas que passaram por aquela situação. Há pessoas que precisam de terapia, há pessoas que precisam de medicação e está tudo bem. Eu filo de uma forma muito minha. Talvez com ajudas do outro lado, possivelmente, claro que sim. Mas eu filo de uma forma muito minha. Mas quando alguém sente que necessita de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de medicação, está tudo bem. O importante é não se autodestruir. Não deixar de viver. Fazer com que aquele acontecimento seja aquilo que a pessoa precisa para enaltecer aquela pessoa que partiu. Para falar dela das coisas boas que essa pessoa também fez. E que o exemplo daquilo que a pessoa deixou, que esse exemplo seja usado de uma forma positiva, se é que eu posso usar isto assim, mas para mim é assim. Eu usei o exemplo da minha mãe mostrando a outras pessoas, a algumas pessoas que me disseram, eu quero acabar com a minha vida. E eu disse, você está a falar com uma pessoa que a mãe suicidou, pare com isso. Deixe-me só falar-lhe da minha história. E ao falar-lhe da minha história, ao falar-lhe da minha mãe, houveram muitas pessoas que caíram nelas, que conseguiram perceber que aqueles que eles iam deixar podiam não ter a força que ela aí teve. E houve aí um ato de consciência, quase uma ressignificação, de dizer, caraças, se calhar eu posso ir para o outro lado, se calhar eu não estava a ver. E aqueles que também, alguém já partiu, se suicidou, e dizem-me, pai, eu não quero viver mais porque alguém se suicidou, porque a minha mãe, meu pai, meu irmão, quem foi. Aliás, eu conheci a Inês por causa do irmão. Eu dou-lhes sempre o meu exemplo. Às vezes a dor é mestra. E é desta forma singela, desta forma leve, que nós podemos desconstruir. Não é fazer de conta que não aconteceu. Não, aconteceu. A minha mãe enforcou-se na garagem. Ponto. A minha mãe deixou o maçã cozido, deixou tudo pronto, deixou tudo direito. Eu não posso fugir à minha realidade. Isto aconteceu. Mas porque eu fui também à realidade da minha mãe, aos princípios e valores, ao amor que ela sempre me deu, à mulher magnífica que ela sempre foi, e agarrei-me a isso e disse, eu vou fazer aquilo que eu sei que tu querias que eu fizesse. Porque eu sou consteladora familiar e há karmas que estão na família e está tudo certo. Eu percebi que eu tinha ali algo grande demais para deixar de não tratar. Então eu tinha que ultrapassar isto de uma forma leve, aceitando e honrando os que estão atrás de mim, para que aqueles que venham à minha frente tenham um caminho leve. Então, quando estas coisas acontecem, nós devemos pegar em todos os recursos que temos, todos os conhecimentos, ajudas, amigos, whatever o que for. A base familiar é muito importante, as minhas filhas foram importantes, o meu genro, o meu marido, o meu irmão também esteve perdido e perdeu-se também por causa disso. E a união é muito importante. Tudo que nós, quando se passa uma situação destas, tudo que nós temos à nossa volta são boias, porque estamos num mar turbulento que não sabemos a profundidade, não sabemos se vamos apanhar o remoinho, não sabemos. Mas há uma coisa que temos que saber, é se queremos viver ou sobreviver. Eu decidi viver, foi isso que a minha mãe me ensinou.
Então, quando alguém passa por uma situação destas, o meu conselho é: procurem ajuda. Procurem ajuda, uma ajuda saudável, porque podem não conseguir fazê-lo sozinhos. E às vezes as pessoas também acham que estão a conseguir e quando se toca naquele assunto a pessoa desaba. Então é uma cura falsa, como às vezes nós pensamos que a cicatriz está bem cicatrizada e depois ela ganha infecção lá dentro. Então isto são coisas que deixam marcas para uma vida, mas que essas marcas não tenham nenhuma infecção por baixo, que elas sejam apenas marcas de um processo chamado vida. A minha linhagem tem este suicídio, se calhar para trás já houve, se calhar. Agora, que da minha parte está tudo em paz para a frente, sim, isso está. Eu digo que isto é viver na consciência, por isso é que se vocês seguirem as minhas redes sociais, eu sei que vocês seguem, eu digo sempre a vida é uma oportunidade, a vida é um processo, a vida é uma partilha, eu falo sempre da vida, porque eu aprendi isso com a partida da minha mãe. Eu aprendi isso da partida da minha mãe, eu tirei o melhor que eu podia tirar para viver o melhor que eu podia viver, sempre de forma positiva, honrando a minha ação. Muito bem. Acho que foi esclarecedor. Joana, Não sei se faz sentido para vocês. Total. Aliás, a minha pergunta foi mesmo no sentido de proporcionar uma resposta, não vou dizer com estas palavras, mas uma resposta que levasse neste sentido e que fizesse as pessoas pensar que a vida não acaba ali, pode ter a necessidade de se reconstruir, de se relevar, de reviver, de fazer as coisas de forma diferente, mas a vida não acaba ali. Sim. E quanto mais rápido as pessoas perceberem isso, melhor para elas e para quem está à volta delas. Sim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, isto que ela disse, infelizmente conseguimos, depois de uma explicação tão minuciosa como esta, acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que de alguma forma nos completamos nas explicações, porque a live foi mesmo aos detalhes e acho que foi essencial, e acho que é essencial este tipo de testemunho tão detalhado, porque a Lai sabe que toca exatamente naquilo que é a dor do outro. Ela sabe, não tem a ver só com a pessoa em si, ou seja, a experiência pessoal, mas a nível profissional ela sabe das diversas dores que as pessoas carregam, e no fundo ela consegue identificá-las, como é calçar o sapato do outro, eu estou de alguma forma a entender a dor do outro, eu vou digeri-la para lhe devolver algo que ele consiga compreender para conseguir procurar ajuda. É como se fosse aqui uma semente para germinar. Muito bem. Vamos avançando no programa, já temos aqui meia hora de conversa e para mim é sempre pouco, porque eu ficava sempre toda a noite, se fosse preciso. Isso é o Toy, toda a noite. Esse tipo de programas é tão enriquecedor que a vontade de terminá-lo é muito pouco ou quase nenhuma, mas ainda temos um assunto muito importante para falar. Antes disso, só a quem está aí desse lado para deixar a sua dúvida, não se iniba, só o Manuel António é que deixou aqui um boa noite já agora, que eu acho que não coloquei, por isso não se iniba, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, faça a sua questão, não se esqueça que a sua dúvida ou a sua questão pode ser a questão de alguém que tem menos coragem de a colocar, por isso coloque-a e ajude, se calhar, alguém que precisa de ouvir a resposta. Lai, domingo, o amanhecer do domingo vai-te levar a uma nova, a ti e a um grupo de pessoas, a uma nova iniciativa que já levaste a cabo em dezembro, e que nós também já falámos aqui logo no primeiro programa de 2025, mas que vai ter uma repetição então no próximo domingo, que é a ação solidária de levar o pequeno almoço aos sem-abrigo do Porto. Volta a falar um pouco sobre esta iniciativa, já falaste sobre os motivos que te levaram a fazê-la pela primeira vez, mas vais repetir esta iniciativa, o que é que te move
como é que as coisas estão a correr em termos de donativos. Eu tenho acompanhado nas tuas redes sociais e sei que tem chegado muita coisa, também muita gente disponível para ajudar. Como é que tens vivido estes últimos dias? Olha, eu vivo sempre tudo de uma forma muito leve, agradecida e tranquila. Quando fizemos no dia 22 de dezembro, o pequeno almoço, depois de uma experiência que eu tinha vivido em termos individuais, que partilhei aqui numa das nossas lives, e que depois comecei a receber pessoas que me começaram a dizer: ei, olá, quando fores, leva-me contigo, e nasceu o dia 22 de dezembro de 2024, que nos organizamos, que eu organizei, que lancei o repto, que os meus amigos, incluindo a Joana, tu e a minha família, os meus amigos, as pessoas que me procuram, clientes, pacientes, whatever, começaram a querer participar e começaram a ajudar, e foi magnífico o que vivemos no dia 22, a Joana esteve presente. Eu digo que nós levamos sacos cheios, levamos o coração cheio, mas nós, na verdade, nós fomos dar, as pessoas foram receber, mas quem recebeu, na verdade, fomos nós. Nós recebemos bênçãos que o dinheiro não paga. Nós fomos acolhidos por pessoas que não têm nada. Eles acolheram-nos, eles agradeceram, eles mostraram-nos, pelo sorriso deles, pela fome que eles demonstravam, pelo frio que eles também tinham, pela soleira da porta onde eles estavam. Alguns diziam: sentem-se aqui, como se fosse a casa deles, porque é a casa deles. Eles fizeram-nos ver o quanto nós temos, o quanto nós desdenhamos muitas vezes o que temos, o quantas vezes nós nos queixamos de nada, o quanto nós desperdiçamos em vão, o quanto nós consumimos de forma inconsciente, o quanto nós às vezes reclamamos do trabalho. Eu não sou, graças a Deus, eu não sou dessas pessoas, mas o quantas vezes as pessoas reclamam do trabalho, e eles só querem um trabalho, muitos deles. Também há quem goste de viver na rua, há de tudo. Aqui não há só anjos, como eu costumo dizer, há pessoas. Mas nós viemos com o coração tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu falo por mim, e acho que posso falar por todos, que a vontade foi: quando é que vamos outra vez? A vontade foi: quando é que vamos outra vez? E ok, esse número chegou na minha mente, chegou o número 6. 6 é família. Eu também trabalho com a numerologia. Números é a base também da vida. Tudo tem números. Se nós pensarmos, tudo tem números. E então seria no 6 de Abril. Abril, águas mil. Abril, tanto chove como está sol. Por isso, a vida é isso mesmo. Às vezes sorrimos e às vezes choramos. E então nós decidi, falei com eles, se no dia 6 de Abril poderíamos contar com o grupo que já está com 20 e muitas pessoas. Então começamos a fazer a logística, porque isto tem uma logística. Primeiro ela começa aqui e depois passa para o papel. O Nelo ajuda-me muito. As pessoas estão organizadas dentro de um grupo no Messenger. Quem quiser participar é sempre bem-vindo. Eu digo sempre: há sempre lugar para mais um. É como quando se faz a comida em casa: enquanto não se come, há sempre prato para mais um, como eu costumo dizer. Começamos a fazer peditórios. As coisas começaram a chegar muito devagarinho, mesmo muito devagarinho, que achamos, eu até falei com a Joana, achamos que as coisas estavam a vir muito devagarinho. Estou a fazer rifas também, já há dinheiro também em caixa para comprarmos coisas. As pessoas também fazem algumas transferências e somos muito agradecidos. Mas nestes 2 últimos dias o espaço está a ficar cheio de comida. Está a chegar tanta coisa maravilhosa. E depois há pais que querem trazer os filhos. Domingo de manhã vamos estar no nosso gabinete às 6 menos um quarto, 6 menos 20 da manhã, para estarmos no Porto às 6. Há jovens que vêm connosco. Há crianças, 9 anos, 8 anos, que querem vir com os pais, viver a realidade da vida. Nós não devemos esconder a realidade da vida para os proteger. Nós temos que lhe mostrar a realidade da vida,
para que eles percebam que na escola eles têm que ser aplicados para conseguirem ter uma vida para não chegar ali, e também para perceber que eles têm que ser aplicados e têm que pensar sempre no ser humano para um dia ajudarem quem está ali. Nós, ao trabalharmos a nossa juventude, os jovens, dando-lhe o nosso exemplo, trabalhando no individual para chegar ao coletivo, eu acredito que o futuro possa ser melhor do que aquilo que se espera. Então, esta iniciativa também tem uma abrangente familiar e uma abrangente social. Que é isto é só uma gota num oceano, mas uma gota num copo faz transbordá-lo. E que esta gota seja a gota da diferença. E isto não é da lei, isto é da lei. A lei é apenas o fio condutor. É aquela pessoa que disse, ok, vamos fazer, porque ideias há muitas, mas pôr em prática há poucas. E é isso que é preciso. Eu lanço este desafio a outras pessoas que façam a mesma coisa, aliás, que façam melhor do que aquilo que nós estamos a falar, porque eu nunca falo no individual, eu falo nós, porque sozinha eu não fazia nada, juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Ainda na consulta que eu estava a dar das 6 às 7, chegaram 5 sacos com comida, 5, e a pessoa disse-me assim, Lai, aquilo que tu dizes tantas vezes no Facebook, que é juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Eu falei com a minha amiga na clínica e em vez de uma, éramos 2 a pedir. Então isso é fantástico. Isto está a juntar pessoas, está a trazer amigos para mais próximos dos amigos, está a criar laços familiares mais fortes, que eu já vi isso em famílias, e está a difundir a partilha de coração com todas as pessoas. Hoje chegou lá uma senhora com uma saquinha que trazia 3 pacotes de leite pequeninos, que nós pedimos para o pequeno almoço, 3 sumos, uma coisinha com croissants e uma coisinha com bolachas. E disse assim, desculpe, Lai, mas é o que eu posso dar. Eu disse, meu Deus, por amor de Deus, isto é muito. Então, aquela vontade de dar, de querer dar mais, isso é qualquer coisa. É sinal que esta iniciativa está a tocar pessoas, está a tocar corações e, acima de tudo, está a tocar almas. E depois as pessoas, conforme no nosso grupo de interajuda, temos tudo dividido por equipas, ou seja, temos pessoas que nos vão ajudar a embalar na quinta-feira, temos pessoas que nos vão ajudar a embalar na sexta-feira, que na sexta-feira vamos ter as sandes, o queijinho, o fiambre, as coisinhas mais frescas. E temos pessoas que nos vão connosco para a rua no domingo. Umas vão os 3 dias, outras vão conforme podem. E nisto há uma coisa que é maravilhosa. Eu até tenho vontade de chorar, pá. Acho que agora vou ligar a canalização outra vez. Uma conversa que faltava sem uma lágrima da live. Sabes porquê? Porque, olha, aquelas pessoas não têm a noção de que nos estão a dar o tempo delas, o tempo de família delas. Há pessoas lá que querem levar os filhos para eles começarem a embalar coisas. Isso é dar o nosso tempo a alguém. Isso não tem preço. As pessoas não estão ali para ganhar nada. Elas estão ali a doar-se inteiramente. Então significa que esta iniciativa, ela está a ter, ela já é um sucesso. Porquê? Porque este amor é sentido por todos. Ainda hoje uma pessoa pôs no grupo que me tocou muito. As pessoas, quando conseguem caixas de bananas, há uma caixa com bananas, cheia de bananas, colocam as epá, consegui bananas. E há bocado vi uma pessoa, a Cristina, que está com o marido e com o filho a fazer uns saquinhos com uma barrita energética, um Kinder, e tem um coração. Estão a embrulhar de forma individual 120 embalagens. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Outras pessoas colocaram pãezinhos de leite, uns enlatados. Opa, é qualquer coisa.
e conseguimos sentir, eu falo por mim porque eu posso não manifestar muito às vezes, porque também ando a 5.000 a hora, há muita coisa aqui na minha cabeça ao mesmo tempo, mas eu vejo isto tudo, eu sinto isto tudo. Eu agora, quando me vim embora, olhei para... Opa, vou chorar outra vez. Só um bocadinho. Eu também sou humana. Eu, quando estava a sair do meu gabinete, depois tenho o hall para a saída, eu disse, pá, como é que é possível nós conseguirmos isto tudo? Os sacos cheios. Amanhã vamos fazer, já falamos com a Joana, estamos a falar, porque agora temos que contar tudo para ver o que é preciso, né? Nós também levamos dodotes, que é para eles não têm casa de banho, não é? Eles casa de banho é conforme eles podem. Levamos dodotes também para eles terem alguma higiene. Vamos ver o que é que faz falta com o dinheiro que nos transferiram para comprar aquilo que faz falta. Opa, é pouco o que temos, mas o pouco é muito. E se houverem pessoas que nos estejam a ver, se esta entrevista passar para mais pessoas, porque eu acho que esse é o objetivo, que façam iniciativas assim. Nós também temos já bastante comida para os animais da rua, porque há pessoas que estão na rua que têm animais, que às vezes são só a companhia que eles têm. E hoje trouxeram sacos com patês, porque nós também vamos ter chocolates para as pessoas, mas também temos patês para os animais, temos comida seca para os animais, também levamos para eles, porque tudo tem vida e tudo que tem vida tem que ser tratado e amado e respeitado. Então, esta iniciativa, sendo no dia 6, isto é família. Aquilo que eu vejo neste grupo e que eu vejo as pessoas que chegam lá com as coisas, isto é família. E família não é só de sangue, é família de coração e a família de almas, é a família que o amor vai unir, que as pessoas se vão unir através disto. Isto é uma família. Nós todos, nós somos, como se diz, irmãos uns dos outros, salve seja, mas nós somos reflexos uns dos outros. Claro. Então, estas iniciativas têm que existir mais, de mais formas, não tem que ser igual a estas, não. Nós já fazemos pequeno almoço, porquê? Se corremos todos para o mesmo lado, tem que haver alguém que corra para o lado contrário, não é? Então, eu gosto sempre de fazer diferente. Se à noite lhes dão comida, eles quando acordarem também têm um pequeno almoço à maneira. É uma vez, mas pelo menos já é uma vez, vamos ver pelo lado positivo, mas pelo menos já é uma vez que eles têm uma coisa destas. E depois é muito bonito, por isso é que há bocado te disse, Johnny, vive esta experiência se quiseres, que quando nós distribuímos tudo, nós vimos cansados, muito cansados, porque fazemos quilómetros, e acabamos na Boa Vista, no jardim, a comer um pequeno almoço igual àquele que nós demos. Para quê? Para nós sentirmos, porque estamos cheios de fome, para nós sentirmos o prazer que eles também sentiram. Eles sentem o prazer de ter comido aquilo e que alguém lhes ofereceu. Nós sentimos o prazer de comermos aquilo porque alguém também nos ofereceu aquilo. Claro. Então isto é uma cadeia humana. E nós hoje, Johnny e Joana, nós hoje estamos lá de cá. Estamos. Mas nenhum de nós sabe quando vai parar ao lado de lá. Porque a vida é redonda, ela passa e as coisas acontecem. Nós Sim. ou algum dos nossos. E aquilo que nós fazemos, nós escolhemos. Pode não ser da mesma forma, mas é sempre na mesma proporção. Então, tudo aquilo que nós agora estamos a fazer de coração, não há aqui uma intenção secundária, é de coração, de alguma forma, todos aqueles que participam nisto, eles vão buscar aquilo para alguma coisa que eles vão precisar. A vida vai-lhes dar alguma coisa que no momento eles vão precisar. Se nós somos bons, nós vamos escolher algo bom. E isto que eu acabei de dizer pode ter muitas respostas, porque às vezes dizem que o mundo é dos maus, mas eu não acredito nisso.
Eu acho que aquilo que nós fazemos, nós devemos fazê-lo em consciência e devemos fazê-lo sempre o melhor que nós pudermos. Por isso, falarem desta iniciativa, por favor, façam-no. Aceitamos ajudas, não posso deixar de dizer, porque aquilo que sobrar também já tem destino. Está tudo pensado. Ajudamos dois irmãos aqui nesta zona do meu gabinete, do nosso gabinete. Ajudamos 2 irmãos. Ajudamos um senhor que tem um problema respiratório. Já lá foi esta semana buscar um sequinho. Amanhã vou ver se lhe ligo para lhe dizer: escolha aquilo que você quer. Leve o que você quiser, porque ele também não tem condições. E depois há uma família em Arouca com 4 filhos. Há um problema de saúde grave no pai, que praticamente não pode trabalhar. Há uma doença degenerativa. É uma pessoa que faz consultas comigo, uma cliente que me falou dessa família, que me queria trazer ajuda e disse: eu não te vou ajudar como costumo, porque estou a ajudar uma outra família em Arouca, e falou-me das condições. E eu disse: por favor, não tragas nada para aqui, essa família também precisa, canaliza tudo para eles, porque já estás a ver que está muita coisa a chegar, e os excessos daquilo que sobrar, daquilo que houver, se houver, também será em parte para essa família. Por isso, nós aceitamos ajudas até sexta-feira, no meu gabinete, não gosto de ter o meu, é no nosso gabinete, porque estamos lá todos, isto é nosso, é meu, é da Joana, da minha filha, do Nelly, de quem ela vai, é a nossa casa, no nosso gabinete, aquilo que vocês puderem. Aceitamos fruta, pensamos em bananas e tangerinas, porque é fácil de transportar, e para os dentes deles, porque muitas pessoas que estão na rua não têm as condições que nós temos. Há pessoas que têm os dentes com algumas dificuldades, e nós também pensamos nisso. Por exemplo, as sandes que nós levamos, o ano passado levamos biju e pão de forma. Este ano é só pão de forma, porque percebemos que há muitas pessoas, uns que não têm dentes, outros têm poucos dentes, e nós também temos que pensar nessas situações. E a cada iniciativa que nós fizermos, com certeza nós vamos tornando-nos cada vez mais evoluídos, se calhar com mais qualidade, e pronto. É muito bom. Estar vivo é bom. A minha mãe ajudou sempre pessoas. A minha mãe, tudo que ela podia, ela também doava. A minha mãe e meu pai diziam, quando plantavam coisas e davam muitas coisas, às vezes os vizinhos diziam: vendam. E a minha mãe e meu pai diziam sempre: não, quando Deus dá para todos. Então, pegando no exemplo que falamos há bocado, eu tirei estas coisas todas da minha mãe e do meu pai. Então eu sei que a minha mãe está muito orgulhosa daquilo que eu estou a fazer. E é nestas coisas boas que nós também nos devemos fortalecer ainda mais naquilo que foi um dia a nossa dor. Muito bem. Joana. E agora não vou falar mais, porque senão vocês têm que me pôr a Joana tem que falar, que ela faz parte. Como é que olha, Joana, para tudo isto? Como é que estás a ver mais esta iniciativa? Também vais participar, certamente no domingo vais estar também na distribuição lá no Porto. Como é que estás a ver esta segunda iniciativa? Olha, eu não vou estar só no domingo, eu já vou estar na sexta-feira, não é? Na preparação, porque é sexta, sábado, a preparação à noite, e depois domingo de manhã saímos. E no domingo já começo muito cedo, porque tenho que preparar o cafezinho quente, que eu sou sempre a mulher do café. Pronto, o que é que a nível pessoal, não é? Eu posso já falar aquilo que de alguma forma já salientei na outra live sobre esta vertente social, e acho que teve um efeito muito positivo em mim, não só o espírito de equipa, na linha de montagem, as pessoas todas depois sentadas no final de prepararmos os 189 pequenos almoços, o percebermos que é aquela onda de solidariedade, aquela coesão, a cooperação, que de alguma forma, quer queiramos, quer não, e agora profissionalmente falando, fortalece aqui os vínculos sociais, não é? Nós acabamos por nos conhecer melhor, conhecer também esta vertente social da outra pessoa, e isto acaba por nos unir. Mas depois o sair muito cedo, parece que vamos naquela visita de estudo, quando somos miúdos e estamos muito entusiasmados, porque sabemos que vamos ajudar, e
eu acho que vocês conhecem e quem nos está a ouvir também, que é aquela sensação de ficar à espera da reação de quem recebe. Ou seja, para nós, eles ficarem felizes como aquele senhor Calai sabe perfeitamente que foi dos primeiros que nós encontramos, eu saí da beira dele a chorar porque ele parecia que nem estava a dormir e quando viu, deu um sorriso e abriu, não é? O saco e começou logo a comer a banana e começou... e ver essa felicidade de, ok, ele estava com fome, ele queria isto, este é aquilo que eles nos acrescentam, estamos a ajudar, estamos a fazer tudo certo, estamos a dar aquilo que eles precisam. E isto não é para preencher ego, não, isto não é para ninguém se vangloriar, isto é mesmo aquela sensação genuína de o outro está feliz, eu estou feliz. Ok? E mesmo aquelas pessoas que não quiseram abraços, que não quiseram pequenos almoços, também sentimos. E se calhar foram as pessoas em que sentimos que se calhar estiveram num patamar de vida onde agora, se calhar onde já não estão, e a dor delas é tão grande que elas nem se permitem sequer abrir. E isso também nos dói. Tal como nos alegra a reação de outros, também nos entristece de forma, não é? Não com raiva, não com revolta, mas este tipo de reações de pessoas que estão a sofrer e que não conseguem se abrir para receber ajuda, não é? Isso também nos toca. Mas a nível profissional, como eu disse, esta solidariedade tem um impacto muito profundo na vida das pessoas, tanto para quem pratica como para quem recebe. E estes efeitos positivos da solidariedade afetam muito, e as pessoas não sabem, lá está o bem-estar emocional, não é? E a saúde mental, mas também até a fisiologia do cérebro. Porquê? Porque acaba por, nós naqueles momentos de maior solidariedade, acabamos por ativar as nossas hormonas da felicidade, não é? E acabamos também nós próprios por nos ajudar a manter uma saúde mental positiva. Há pessoas que mantenham um voluntariado recorrente. Por exemplo, pessoas que não têm tempo a fazer voluntariado, mas participam e fazem estas iniciativas como a UAI faz, seja para as rifas para o Patinhas, seja para o projeto Arco-Íris, seja agora para esta iniciativa dos pequenos almoços, ou seja, nós podemos, ou quando estamos na rua e alguém nos pede dinheiro e nós dizemos, mas em vez de dinheiro não quero comer, não quero tomar o pequeno almoço, não quero sentar, ou seja, nós também estamos a ser solidários e esta partilha, esta doação ao outro tem efeitos positivos no nosso cérebro também. Participar nestas iniciativas também nos ajuda de alguma forma a reduzir o stress e a ansiedade, ok? Portanto, que fazem parte das nossas vidas, porquê? Porque nós acabamos por sair aqui um bocadinho da roda do hamster, e vão ao encontro do nosso propósito de vida, aumentando a autoestima. Por isso, o doar-nos ao outro com sentido, atenção, não para preencher o ego, é algo que tem efeito muito positivo em nós e no outro. Ou seja, acabamos por ir ao encontro daquela imagem típica de todos abraçados e todos de mãos dadas em torno do mundo. Claro que não estamos aqui a falar de utopias muito felizes, não é? Não é uma epifania, mas estamos a falar daquilo que é possível fazermos. E lá está, uma gotinha pequenina pode ser uma grande gota, ou ter um grande efeito na vida dos outros. Olá, tu há pouco falaste em algumas coisas que necessitam, falaste na fruta, na maçã, na banana, nas tangerinas, mencionaste também que recebem ajudas até sexta-feira, mas concretamente com que é que as pessoas que ainda estejam do lado lá a ouvir-nos, com que é que podem ainda ajudar que não seja já excessivo? Olha, nós amanhã que vamos fazer o inventário de tudo que temos. Eu vou-vos dizer o que é que constitui o pequeno almoço e dentro daquilo que constitui aquilo que as pessoas podem dar. Nós colocamos um pacote de leite, um pacote de sumo, uma garrafa de água. Uma das coisas que temos, mas temos pouco, é um sumo que há concentrado, que é de 100% fruta, porque eles precisam disso. Colocamos 2 sandes, se pudermos são 2 sandes. Colocamos bolachas, colocamos madalena, colocamos chocolate, colocamos queijos, isso temos pouco.
Queijos, há uns queijinhos vermelhos que nem precisam de ir ao frigorífico. Sabem quais são? Esses temos em falta. É uns queijos... Babybel? Sim, isso. Porque isso eles podem andar no bolso e não precisam de frigorífico, não é? Nós pensamos sempre naquilo que eles não têm. De que forma é que eles podem conservar, porque eles não vão comer tudo de uma vez, ou comem metade, mas nós temos pouca água, temos, são 24 que vêm amanhã, não é, Joana? Sim. 24, precisamos de água, eu não sei ao certo, precisamos de queijos, precisamos de tangerinas, precisamos de umas lambarices, porque quem está na rua a comer um chocolate acho que é bom, sabe bem, às vezes a nós sabe-nos bem. Queijo e fiambre penso que temos, vão-nos oferecer 1 quilo, uma barra de um e uma barra do outro, penso que deve dar para as 120 sandes. Se quiserem oferecer, não sei que não é pedir muito, mas podem pensar que é, mas há quem goste de comer uma sandes com paio ou com presunto. O ano passado deram-nos e nós colocámos nas sandochas, mas se fazemos sandes generosas, porque o pouco eles já estão habituados, e se é uma vez, ok, que seja uma vez que vale a pena sentir. Também já temos guardanapos, eu não tenho a certeza, mas sei que queijinhos nos faltam, água falta-nos, leite não devemos ter para 120, não devemos ainda ter leite chocolatado para 120. Por isso, cada um deve dar aquilo que sente, aquilo que pode, aquilo que acha e aquilo que quer. Porque será tudo doado, o que ficar a mais é doado, o que nos faltar com o dinheiro que há pessoas que foram transferindo, vamos comprar depois aquilo que nos falta. Mas o pequeno almoço é um pequeno almoço generoso, dentro daquilo que podemos. Também levamos sempre leite quente, não é, Joana? Café quente, levamos 6 termos de café e leite para eles terem. O ano passado falhou-nos a água, não pensamos, isto foi mesmo básico. Porquê é que para nós foi básico? Porque nós, quando queremos um copo de água, vamos à torneira ou temos água. E logo no início, isso foi aqui uma coisa no meu coração, e eu disse, meu Deus, como é que nenhum de nós, nem eu, pensei nisto? O Senhor pediu-nos uma garrafa de água e nós não tínhamos. Mas nós levamos carros de apoio, porque nós não conseguimos levar os sacos todos na mão, não é? Nós vamos nos abastecendo através dos carros. E um carro estava próximo, um carro de apoio estava próximo e tinha água no carro, e demos a água ao Senhor. Porque realmente quem está na rua, se tiver sede, não tem onde ir buscar. Então, se for durante a noite, não tem onde ir buscar. E normalmente, quando nós passamos na rua e vemos os sem-abrigo, nós habituámos-nos a ver os sem-abrigos, mas não conseguimos compreender a dificuldade que é viver na rua. Eles têm grupos, eles têm quase uma sociedade organizada. Isso eu também me apercebi. Apercebi-me também que há pessoas que realmente gostam de viver na rua. E está tudo certo. Mas também vimos muitas pessoas que não querem aquela condição, mas não têm como sair daquela condição. Um deles penso que foi esse que tu falaste da banana, em que eu lhe fiz uma pergunta. Aliás, até acho que há um vídeo que se vê que eu fiquei a chorar, porque fiquei mesmo a chorar. Sim, é esse. É esse, não é? Ele tocou-nos no coração, em que eu fiz-lhe esta pergunta: o que é que tu precisas para sair da rua? E ele fez-me assim às mãos, vês, eu tenho mãos para trabalhar, eu só quero trabalhar, mas quem me dá trabalho nesta condição? Quem me dá trabalho com esta roupa todos os dias? É verdade. A nossa sociedade, e que me respeitem, que giro, consegues, põe aqui. Estás a ver a imagem dos 120 saquinhos? Não se consegue ver. Consegue-se, mais ou menos. Eu não consigo nela, não consigo, faz tu, não consigo. Não se está a ver. Mais para baixo, olha, já se está a ver. São os 120 chocolates, barrinhas. Isto é amor. Isto é por amor.
é pura dedicação, é o tempo de uma família dedicado, não se está a ver, não. Assim. É um Kinder, uma barrinha e um coração. É qualquer coisa, não é? Então, muitas vezes, quando nós estamos na rua, quando nós vamos fazer isto, nós só vemos um bocadinho dos problemas deles. E uma coisa que eu admirei em todos os que eu vi, não quer dizer que sejam todos, mas eu falo daquilo que vi, que eu só falo daquilo que vejo, foi que eles tinham os sapatos todos fora do colchão ou da manta. Nós também deixamos o nosso calçado ou à entrada da porta ou colocamos na sapateira, não é? E eles deixam, muitos, se calhar, até dormem vestidos e tudo. E dormem, não é? Mas eu admirei como é que eles põem os sapatinhos tão direitos. E outros tapavam a cara, queriam comer e punham só a mão de fora, porque é vergonha. A vergonha da condição. Então, eu pergunto, para uma pessoa que quer sair da rua, que quer mesmo sair da rua, que condições tem a nossa sociedade para os aceitar? Porque a nossa sociedade não está preparada, embora diga que sim, não está preparada para situações diferentes, de inserir toxicodependentes, de aceitar pessoas que gostem de pessoas diferentes, de sem-abrigo. A nossa sociedade não está preparada. A nossa sociedade diz que abraça e acolhe, mas não faz isso. Ela aponta o dedo. E é quando nós vivemos estas situações, que nós vemos a verdade daquilo que é a nossa sociedade. Embora eu sinta que nós estamos num cantinho protegido, é verdade, que há imensas assistentes sociais, que há pessoas extraordinárias a fazerem trabalhos extraordinários, que não conseguem fazer mais pelo processo que são obrigadas, pela burocracia que estão inseridos, mas eu acho que se poderia fazer mais. O que é que tu achas, Joana, enquanto psicóloga? Sim, eu acho que, e já concluímos isto na outra live, que eu sei que já há associações e já sei que há, depois as pessoas falam e dizem, Joana, já há aqui muitos meios, mas a verdade é que não existem os suficientes, porque se de alguma forma existissem os suficientes, não prevalecia. Ok, pronto. E nós sabemos que há pessoas que querem estar nessas condições, mas há pessoas que não querem. E a verdade é que nós temos que ter a consciência que estamos já a atravessar uma fase muito complicada a nível económico no nosso país. Eu não sou da área e também a opinião que estou a dar é uma opinião pessoal, mas é muito difícil e nós vemos pessoas, e a verdade é que eu acho que ninguém tem muita consciência porque nós vivemos num mundo muito ideal a nível das nossas redes sociais. Mas há 2 pessoas com um ordenado mínimo e uma família com 3 filhos. É impossível. Há pais que abdicam da parte proteica nas refeições no horário da noite para darem aos filhos. E claro que se efetivamente isto continuar neste patamar, não é? No outro dia ligou-me alguém, uma mãe de uma menina que eu acompanho, e disse, Joana, eu não consigo, porque passaram-me de uma renda de 470 para 700. Ou seja, ela não consegue continuar acompanhamento e a luta dela é para continuar a manter, não é, a casa, para não vir para a rua, porque tem 2 filhas. Então, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser mudada, já tem que ser mudada de raiz, não é? Esta questão da habitação tem que mudar, ou seja, isto tem que haver um bom, e nós sabemos que já estamos em plena, não é, Terceira Guerra Mundial e que para lá caminhamos, mas tem que haver aqui efetivamente uma mudança, porque mesmo para quem não está na rua, há pessoas a viverem na condição, como essa família em Arouca e outras famílias que lutam diariamente para sobreviver. Ou seja, isto tem que mudar, efetivamente.
não só a nível, a nível associativo, para poder aqui criar condições para que estas pessoas possam ter as condições mínimas, não é? De banho, de dormir, de refeições, mas de alguma forma também o possibilitar que elas possam de novo construir uma vida, porque quem a tem construído às vezes vê em risco. Certo? Certo. Certo. Bom, já estamos com 1h10 de programa. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, se há alguma coisa que queiram dizer que ainda não tenham dito até ao momento, sobre esta iniciativa ou sobre outra coisa qualquer que se tenham lembrado entretanto. Olha, esta ainda não aconteceu, não é? Ainda vai acontecer no domingo. Certamente também poderá pessoas que estejam a ver este programa e que vejam pelo menos até domingo, que se queiram juntar lá, como é que o podem fazer? Olha, é pela minha rede social, Lai Bastos, entram em contacto, enquanto o espaço aceitar pessoas e o espaço é enquanto nós coubermos lá dentro, está tudo certo. Há sempre lugar para mais um. E se quiserem trazer donativos, seja de que ordem for, para os animais, para as pessoas, em termos alimentares aceitamos, somos muito agradecidos. Por estarem ao nosso lado, por nos ouvirem, por nos permitirem também fazer isto, não é? Porque isto só acontece porque as pessoas que dão também estão desse lado. Uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. Na verdade, todos juntos é que fazemos a diferença. Que hajam outras pessoas a fazer mais iniciativas destas, iguais, diferentes, não importa, o importante é que existam. Embora o problema seja da sociedade, não vale a pena aqui criar revolta contra a sociedade, é importante criarmos soluções nossas, neste caso, pequeninas atitudes que vão fazer a diferença. E tenho que agradecer mais este programa, mais este tempo que vocês doaram, que nós doamos, que alguém doou do outro lado, e agradecer de coração a confiança no trabalho que nos é permitido desenvolver nesta vida, que todos aqueles que vêm ao nosso caminho, ao meu caminho, falando agora de forma particular, eu só tenho mais é que encher o coração, agradecer o coração, dar-vos o meu coração e dizer gratidão é pouco para aquilo que eu sinto. Por isso, obrigada por tudo. Gratidão. Joana. Pronto, de alguma forma apelar às pessoas para se permitirem viver, quem não viveu, para viver algo diferente. E para quem já viveu, sabe que nós precisamos de ajuda para distribuir tudo, para preparar tudo. E por isso venham, porque é bom. Eu outra vez não tive a oportunidade de me sentar na Boa Vista a comer pequeno almoço, porque tive que vir embora mais cedo. Mas desta vez eu tirei o domingo todo, caso fosse necessário. Já percebi que vimos todos muito cansados e então já me precavi. Mas venham, porque os efeitos nós já sabemos que são positivos para ambos os lados, é bidirecional e por isso vamos viver uma experiência. É isso. Neste momento somos 30 pessoas. Tenho nela aqui a dizer, somos 30 pessoas. Mais de... Muito bom. Isso é muito bom. É muito bom e vai ajudar muita gente. Muito bem, minhas queridas, foi mais uma conversa que faltava. Chegámos ao fim assim com esta mensagem. O próximo programa será, salvo erro, se não me falha a memória, 7 de maio, primeira quarta-feira. 7, que maravilha! Julgo que não estou enganado, mas aí o Manuel António pode... É 7 de maio. Exatamente, 7 de maio, portanto não estava enganado. Fiz as contas aqui de cabeça enquanto vos ouvia falar. Portanto, 7 de maio será a próxima quarta-feira, a primeira quarta-feira desse mês, e será também o 12º programa da Conversa que Faltava. Vamos ainda escolher, não vamos escolher o tema já está escolhido. Por mim pode ser esta questão da toxicodependência. Falta falar com o convidado e saber se ele tem disponibilidade para estar aqui nesse dia. Vai ser, como tem sido todos até aqui, um grande programa e muito importante, com experiência na primeira pessoa, o que
faz com que ainda tenha mais interesse ouvir pessoas que passaram pelas situações, contarem as suas experiências e, acima de tudo, permitirem-se aceitar que um dia viveram daquela forma e conseguiram ultrapassar essa questão de gestão aí para as contas. Lai, Joana, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelos vossos testemunhos, pela vossa forma objetiva como contam, como falam, como explicam as coisas. Acho que quem assiste, e eu pelo menos se estivesse a assistir, ficaria muito, muito bem elucidado sobre todos os temas que temos falado até aqui. Por isso acredito que quem esteja desse lado também o fique. E pronto, marcámos encontro para daqui a um mês, pelo menos os três juntos, para mais um programa, embora ao longo desse mês nos vamos encontrando noutras situações. Muito obrigado a vocês, um beijinho muito grande e então até ao próximo mês de maio. Tchau, obrigada.